Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula da semana 26 em língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com exercícios sobre verbos regulares e irregulares. Então, não precisa pegar a apostila. Vamos lá? Então, conforme eu já falei, quem quiser pegar um caderno para anotar algumas coisas, tirar print de tela, né? Mas vai ficar gravadinho aqui para vocês estudarem. Então, eu busquei exercícios para mostrar justamente essa questão, principalmente os verbos irregulares, que são os mais difíceis. E como tarefinha, vocês têm as páginas 104 a 107 ainda da apostila 3, tá? Estamos trabalhando com a apostila 3 ainda. Aqui eu trouxe de novo o quadrinho dos verbos regulares e irregulares, só para a gente relembrar. Já foi conteúdo dado na semana passada, a gente trabalhou com isso, e é conteúdo de prova, tá? Cai na P1 de vocês. Então, os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo da sua conjugação. Primeira conjugação, verbo amar, eu amo. Os verbos terminados em ar, amar, né? Brincar, dançar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, bater, eu bato. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, eu parto. Então, regulares. Percebam que o radical vai se manter. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos. Partir, eu parto, tu partes, ele parte, então o radical permanece o mesmo, que é o início da palavrinha. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração no radical ou na terminação, ou nos dois ao mesmo tempo, não seguindo um modelo de conjugação. Então, da primeira conjugação, o verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá. Que eles deem, ó. Então fica só o D igual, é irregular. Segunda conjugação, caber. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós, que nós caibamos, né? Então muda bastante ali o radical. Terceira conjugação, ouvir. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos. Ó, eu ouço, nós ouvimos. Muda bastante também o radical. Então, quando acontece isso, verbos irregulares. Vamos lá então. Primeira questão. Assinale a opção em que há erro de conjugação verbal em relação à norma culta. Na letra E, quando eu requiser a segunda via do documento, procurarei. Quando eu requerer, do verbo requerer, tá? A primeira está correta, se ele vir o nosso trabalho, ficará muito contente. Vir, de ver, enxergar. B, não desanimes, continua trabalhando. C, meu pai interveio na discussão, ele interferiu. D, se ele rehouvesse o que havia perdido, correto. Então, quando eu requiser, está incorreto, tá? Quando eu requerer a segunda via do documento, procurarei. Segunda questão. Nas questões abaixo ocorrem espaços vazios. Para preenchê-los, utilize a forma verbal mais adequada nos verbos entre parênteses. Então, já foi preenchido. Letra A. C. Fizer, do verbo fazer. Dias frios no inverno, talvez as coisas fossem diferentes. B. Quando o cavalo transpuser, do verbo transpor, todos os obstáculos, a corrida terminará. C. Se o cavalo transpusesse, se ele transpusesse mais facilmente os obstáculos, alcançaria com mais folga a linha da chegada. De novo, o verbo transpor. D. Se a equipe econômica não se detiver nos aspectos regionais e considerar os aspectos globais, a possibilidade de solução será maior. Do verbo deter, detiver. Percebam que são verbos que nós não utilizamos tanto no dia a dia, mas nós precisamos conhecê-los e saber que são irregulares. Letra E, continua na questão 2, tá? Caso ela vá
ao jogo amanhã, deverá pagar antecipadamente o ingresso, do verbo ir, né? Caso ela vá. F. Quando eu rehouver os livros, nunca mais os emprestarei. Rehouver do verbo reaver. G. Os alienados sempre se mantêm neutros. Manter-se. Se mantém. H. As provas que contivessem mais erros seriam comentadas. Do verbo conter, contivessem. E quando ele compuser, de compor, né, uma música, uma canção de paz, poderá descansar. Quando ele compuser, do verbo compor, olha como muda ali, né? Compuser, compor, contivessem, conter, reouver, reaver. Ó, quando eu reouver os livros, vem do verbo reaver, ver novamente. Questão 3. As formas que completam o período são as seguintes. Pagando parte de suas dívidas anteriores, o comerciante proveu novamente seu armazém. Proveu, encheu de coisas. Sem que se indispusesse com seus credores, para os quais voltou a merecer confiança. Então, quando ele proveu, né, o armazém, quando ele botou em dia, ele fez isso e não se indispôs, então indispusesse, sem que se indispusesse com seus credores. De novo, verbos que não estamos acostumados a utilizar, mas precisamos conhecer. Prover e indispor. Questão 4. O acordo não substitui as reivindicações, a não ser que abdiquemos, do verbo abdicar, abrir mão, os direitos e desistamos da luta. Então, substitui, abdiquemos, desistamos. Substituir, abdicar e desistir. Ah, professora, sei, alguns devem estar pensando assim, ah, professora, mas como é que eu vou saber que é esse verbo? Testem, pessoal, tá? Olha só, o acordo não substitui, não existe, é substituir as reivindicações. A não ser que abdicamos, não, abdiquemos, passado, os direitos e desistamos da luta. Desistimos da luta? Não, desistamos. A não ser que abdiquemos e desistamos. Faz sentido, vocês têm que ler, pensar no contexto e ver, soa melhor. Em que tempo está? Eu não vou perguntar qual é o tempo, qual é o modo, mas você tem que saber que é um verbo irregular. Questão 5. Complete os espaços com um dos verbos colocados entre parênteses. Então, aqui já tem a opção, fica mais fácil. Letra A. Chegaram, plural, os filhos e o pai. B. Fomos nós que tocamos na questão, nós. Não serei eu quem recolherá o dinheiro. Eu, uma pessoa só, recolherá, futuro, o dinheiro. D. Mais de um torcedor agrediram-se. Mais de um, 2, 3, 4, plural. Agrediram-se. Estupidamente. Estupidamente. Letra E, ainda da questão 5, tá? O fazendeiro com os peões levantaram, plural, mais de uma pessoa, a cerca. F. Há de haver algumas mudanças no seu governo. Há no sentido de existir, sempre no singular. G. Sempre que houver alguns pedidos, ó, verbo haver, houver, sempre no singular, mesmo que o que vem depois é plural. Verbo haver no singular, no sentido de existir. Procure atendê-los rapidamente. H. Pouco me importam as desculpas, plural. O que me importa? As desculpas, plural. Importam as desculpas que ele chegar a dar. E jamais existiram tais pretensões por parte daquele funcionário. Tais pretensões está no plural. Existiram.
do passado, né? Jamais existiram no passado tais pretensões por parte daquele funcionário. E o último slide, continuando na questão 5. J. Tudo estava calmo, como se não tivesse havido tantas reivindicações. Tivesse havido é uma locução, dois verbos juntinhos, o primeiro no singular. E o havido é do verbo haver singular. K. Espero que se mantenham as taxas de juros. As taxas, plural, mantenham. L. É importante que se busque outras soluções para o problema. É importante, singular, busque. M. Não se confia em pessoas que não nos olham nos olhos. Não se confia em pessoas. N. Hoje já não se gosta desse modelo de carro, singular. Ó, a verdade é que observaram certos pormenores pouco convincentes. Aqui, plural, observaram certos pormenores, tá? Plural, então. Esses exercícios foram tirados deste blog que está o endereço ali. Quem quiser consultar lá também, ok. Os exercícios da prova para P1 vão ser mais ou menos assim, e vocês terão que assinalar ao invés de preencher. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvida, anotem para tirar na próxima aula ao vivo antes da prova. Tchau, tchau e até mais!